Os Eternos finalmente chegaram aos cinemas. Eu já fui correndo para conferir esse novo grande filme da Marvel que apresenta muitos novos personagens e ainda ameaças cósmicas inimagináveis para o futuro do MCU. Mas fica aí a questão, será que valeu a pena toda a espera? Afinal, foi bom ou ruim? Tem cena pós-créditos? Vem comigo que eu te conto tudo nessa crítica sem spoilers. Vamos lá! Fala, nerds! Eu sou o Lucas, sejam muito bem-vindos ao Experiência Nerd. Os Eternos finalmente estão entre nós. Depois de tanto tempo aguardando, chegou a hora de falar sobre esse novo projeto da Marvel Studios que eu tive a oportunidade de assistir na sessão especial de pré-estreia. Então, nesse vídeo, a gente vai descobrir se esse filme realmente foi um grande acerto, qual a importância dele no MCU e muito mais. Mas antes, não esquece, já deixa o seu like aí embaixo que ajuda demais o meu trabalho e se inscreve aqui nesse canal com o sininho ativado. Não deixa para depois, porque só assim você vai receber os novos vídeos sobre a Marvel que eu vou lançar em breve. Muito obrigado para todo mundo que faz isso. Primeiramente, contextualizando brevemente a história do filme em si e comparando ao mesmo tempo com a origem, a criação dos personagens nos quadrinhos, basicamente acompanhamos o início de tudo no universo Marvel. Quando os Celestiais conceberam e enviaram essa sua criação, os Eternos, para a Terra para impedir essa ameaça dos deviantes, uma face corrompida dessas suas próprias criações. Todos esses conceitos sendo tirados diretamente dos quadrinhos criados pelo genial Jack Kirby nos anos 70. E a trama aborda justamente essa influência que os Eternos podem ou não ter na Terra no combate contra os deviantes e também na proteção dos seres humanos de ameaças obscuras do universo e, querendo ou não, deles mesmos. Mas até onde eles poderão interferir na nossa evolução? A direção fica por conta da Chloe Zhao, que também coescreve o roteiro e vale lembrar que também é recente vencedora do Oscar por Nomadland. E eu gostei bastante da direção dela, ela impressiona nesses planos abertos e dá pra ver como que o filme foi muito bem pensado, muito bem montado em cada cena. E isso fica bem nítido também nos efeitos visuais incríveis que o filme tem, com uma ação presente quando é necessária, mas quando aparece, resulta em ótimos momentos. A execução de todas elas é muito bem feita. E claro, eu preciso destacar também a escolha que a diretora teve de utilizar locações reais e efeitos práticos que só deixam tudo ainda mais bonito. Numa ótima fotografia com equilíbrio de texturas frias e quentes, todo o brilho do nascer e do pôr do sol que traz aqueles momentos contemplativos lindíssimos e uma personalidade única para o filme. E o elenco também, sem dúvida, traz grandes nomes, começando pela Angelina Jolie como Tena, a Gemma Chan como Cersei, a Salma Hayek como a Jack, o Richard Madden como Ikaris, Kumail Nanjiani como Kingo, Lauren Ridloff como Makkari, Brian Tyree Henry como Phastos, Leah McHugh como Sprite ou Duende, Don Lee como Gilgamesh e Barry Keoghan como Druig. É realmente um elenco gigantesco, não tem como negar, e eu preciso dizer que bom que eu posso dizer isso, que todos eles foram sim muito bem aproveitados no filme. E mesmo que tenham sim várias mudanças aqui em comparação aos quadrinhos, em geral eu gostei de cada um deles. Inclusive o Kit Harington, também de Game of Thrones, assim como Richard Madden, ele assume como Dane Whitman, que é outro personagem conhecido dos quadrinhos e aqui também serve bem a trama. Lembrando que se você quiser se aprofundar ainda mais na origem, nos poderes, na mitologia dos personagens, eu fiz um vídeo especial explicando todos eles que está disponível aqui nos cards para você conferir depois. Mas eu acho que o ponto que mais me incomodou, não chega a ser um spoiler, foi a decisão deles de apresentarem vários relacionamentos entre os próprios Eternos ao longo do filme. E fica a impressão para mim que isso passou um pouco do ponto, mesmo que eu tenha gostado da proximidade que eles têm como uma família mesmo. Mas por lado da relação amorosa, que inclusive a gente tem a primeira cena de sexo no filme da Marvel, que foi bem feita porque não precisa ser explícita, mas eu acho que em geral os relacionamentos dos Eternos foi mais uma solução que eles arranjaram para conseguir conectar cada um. Dá para entender porque a missão que a Chloe Zhao tinha era uma missão muito complicada. Eles precisavam apresentar todos esses personagens, trazer todos esses personagens para a tela e conectar cada um deles, como eu disse. Mas eles acertam e muito na hora de desenvolver os personagens. As tramas e subtramas, elas estão bem encaixadas no filme. Eu realmente me importei com eles, eu me importei com os personagens, a jornada deles, as motivações que eles têm. Nada ficou fora do lugar, tudo foi muito
muito bem convincente e faz sentido para a narrativa que eles estão construindo, que inclusive me surpreendeu em vários momentos. Tudo isso, que é uma tarefa difícil, fica ainda mais complicada com todas as voltas no tempo que o roteiro dá para explicar melhor o contexto das situações e principalmente o motivo das decisões que guiam os seus personagens, por que eles tiveram determinada atitude e por que eles seguiram por certo caminho, que não são nada previsíveis e realmente faz sentido, é condizente com a personalidade deles, e isso é muito importante. O filme, em momento algum, ele se esquece dos seus protagonistas e ele desenvolve eles bem, como eu disse. E vale dizer também que há sim reviravoltas bem interessantes na trama, que, como eu disse, me surpreendeu e eu também acho que deve te surpreender. O filme tem uma duração bem longa, superando Vingadores Guerra Infinita e só ficando atrás de Vingadores Ultimato. Mas por incrível que pareça, o ritmo ele foi excelente, não me deixou cansado em momento algum. Pelo contrário, eu não queria que acabasse porque eu fiquei muito imerso naquele mundo. E isso é muito bom, a direção e o roteiro tão preciso ajuda aí muito nessa parte. Eles conseguem te prender, te envolver na história com os personagens, você se importa com todos eles, como eu disse. A duração do filme é muito necessária para que a gente consiga entender completamente a história e compreenda melhor esses novos personagens. E inclusive tudo fica bem explicado também para o universo Marvel em si. Eles se antecipam a isso, essas perguntas que o filme deixaria para os fãs e como funciona essa interferência deles no mundo, tanto durante o blip do Thanos, quanto nas incontáveis guerras que tivemos ao longo de toda a história da humanidade. E tudo isso também ficou bem encaixado, não foi forçado, que nem outros filmes que precisam ficar referenciando o tempo todo a mesma ideia de universo. E eu achei simplesmente ótimo, porque nem todo filme da Marvel precisa ter piada o tempo todo. E eu até prefiro que não tenha, a não ser que essa seja a proposta do filme. Mas mesmo assim, mesmo o forçado, ele precisa ser bem feito, ele precisa ser do jeito certo, entende o que eu quero dizer? E aqui em Eternos, as piadas surgem naturalmente nas situações e nas relações dos personagens. E pelo menos para mim, essa sempre foi a melhor forma de encaixar esses alívios cômicos no filme, que faz bem pro filme, precisa ter alguns respiros. Então seguir por esse lado foi outro grande acerto também, porque quando eles precisam ter uma seriedade, tudo fica ainda melhor. E claro, eu não poderia deixar de mencionar que a trilha sonora, ela tá magnífica. Eu gostei bastante, completa muito bem o tom do filme, que vem justamente nesse lado de ficção científica que explora esses conceitos de extraterrestres que visitam a Terra, claro, com base total na criação do Jack Kirby nos quadrinhos e naquela ideia de deuses astronautas, digamos assim, a criação de seres, além de referências bíblicas que também estão presentes nesse filme, e também uma reinterpretação de acontecimentos reais da humanidade, imaginando os celestiais, os eternos, os deviantes como motivo, a razão de tudo ter sido como foi há séculos atrás e até milênios. Eternos realmente se provou como um excelente filme da Marvel, exaltando toda a profundidade e grandiosidade que os Eternos precisam ter, mas sem deixar o lado tão humano presente nos personagens desde sua criação. E as cenas pós-créditos nós temos duas delas aqui, uma depois dos créditos principais e outra ao final de tudo. E as duas são importantes para o universo Marvel e para o que está por vir em futuras continuações desse filme. E eu vou trazer mais vídeos para explicar tudo para vocês em detalhes. Mas para não perder nada, você precisa estar inscrito aqui no canal. Então clica agora para se inscrever e ativar o sininho. Vamos continuar com esse debate. Já diz aí, você já assistiu ao filme? Se sim, o que você achou de Eternos? Vem fazer parte dessa comunidade nerd que estamos formando e não vai embora ainda. Continua no canal e confira esses novos vídeos que eu separei para você e eu tenho certeza que você vai curtir. Muito, muito obrigado por tudo, valeu, falou e até mais.